Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião. Cá estamos nós ao vivo numa quinta-feira. É isso? Quinta-feira. Hoje é dia 18 de dezembro de... Olha, Caroline está querendo me pegar. Ela fala depois assim, é para te ver se você está atento, né? Colocou 2020 aqui, mas é 2020. Gente, Caroline... É 2020, quase 2026 já, menina. Ela colocou só para me testar, mas na verdade estamos a postos para mais um programa Opinião com muita satisfação, porque sempre que a gente está aqui, começa mais um programa, sempre a gente renova o compromisso de levar a informação para você de qualidade, porque você sabe, a gente busca extrair essas informações das fontes. Essas fontes são as pessoas, os entrevistados que vêm aqui todas as noites nos conceder entrevistas ao programa Opinião. Aí, hoje, por exemplo, você viu na tomada aberta aí, que mais uma vez, para nossa alegria e honra, eu gosto muito quando ela vem aqui, rapaz, porque sempre essas informações que ela nos traz sempre são muito pertinentes e beneficiam diretamente uma grande parcela do nosso público, não é? Da nossa audiência, a doutora Maria Luziane. Eu não sei porque ela não usa Maria, mas é Maria Luziane Ribeiro de Castro. De Castro, não. De Castro, isso mesmo. De Ribeiro Castro. de Castro. O Castro é o último, né? É o último. E ela não gosta de usar Maria, não, porque eu sou, por exemplo, eu sou Paulo Francisco, eu não gosto do Francisco. Na verdade, eu não gostava do Francisco, não é? Hoje eu já gosto, já, porque a gente vai absorvendo. Mas quando eu era criança eu não gostava do Francisco, não. Minha mãe chamava de Paulo Francisco, eu não gostava. Mas eu já gosto. E aí a gente está aqui a postos para mais um programa Opinião, para falarmos da nossa Defensoria Pública. Olha como que eu gosto dessa Defensoria Pública, porque ela é a saída para muita gente que muitas vezes se encontra em situação difícil, não consegue contratar uma defesa jurídica por conta das limitações financeiras. E aí o Estado estende o braço, criando, quando lá, acho que foi na época de Dante, né, Lorenberg, que criou a Defensoria Pública. Lorenberg, que é uma boa enciclopédia aqui. E temos hoje, graças a Deus, a nossa Defensoria Pública cada vez mais atuante. Vamos esmiuçar e fazer um balanço do que houve de bom nesse 2025, com a doutora Luziane Ribeiro. Olha só, e você que está aí assistindo, se tiver interesse e tiver alguma dúvida e se quiser esclarecê-la, 99932-2529, o WhatsApp do programa Opinião, ok? Combinado então. Professor Lorenberg, boa noite. Como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Foi Dante mesmo que inaugurou, Foi que o criou, criador. né? Foi que criou. Foi ele quem Que criou. criou a Ela entrou em Defensoria 2004, Pública. Eu sou de 2004. E foi depois depois da criação. A criação foi em 99 Isso. e Foi em 99. foi a primeira turma. Você é da primeira turma? Eu sou da segunda, de 2004. Foi um dos grandes feitos o Bandante fez Teve- mas essa aí foi um Foi um golaço. grande feito, foi. Até porque ele era quase obrigado a criar, porque os estados estavam Mas criando, teve né? gente que era obrigado e não criou, né? Deu as duras penas, teve que... Demorou bastante. Demorou alguns bastante. estados. E o Mato Grosso, o estado do Mato Grosso não, criou, tá ali. Firme, forte, e isso é importante demais. Isso eu não entendo porque que continua Lorenberg sendo patinho feio aí na hora do faz-me rir, na hora tal da LOA lá, que o governo manda. É sempre o menor. Não sei se ainda é, né? Continua sendo. Aliás, essa é a primeira pergunta, doutora Luziane, muito bom tê-la aqui, obrigado pela gentileza de sempre atender a gente, não é? Eu sei que só fica brava de vez em quando comigo, que eu fico convidando, assim, ligando, insistindo, mas o que eu entendo a importância que tem esse órgão aqui para o nosso Estado. Tanto entendo que eu gostaria que esse orçamento que pertence, né, o do ODESP, no caso, da Defensoria, fosse bem maior para que pudesse abranger um número maior de pessoas, porque nós temos demanda, sim. Aí vocês têm que se virar nos 30 para criar um núcleo por mês, para criar isso, enfim, para atender tudo que tem que atender. E às vezes,
Consegue, mas assim, não é uma coisa assim que com folga. Eu queria saber sobre esse orçamento de 2026, se a Defensoria está participando das discussões, porque se aprova na Assembleia e ali nessa aprovação muita coisa pode mudar, pode acrescentar. Eu queria saber sobre o que se espera para 2026 em termos de orçamento. Daqui a pouco a gente esmiuça as ações do ano. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lerenberg. É sempre um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, dialogando, trazendo as informações da Defensoria Pública. Primeiro, é importante ressaltar, não tenho nada contra o Maria, é só uma questão de objetividade, né? Vamos ser objetivos, mas não tenho nada contra o Maria. Eu brinquei com a senhora. Que é uma homenagem a uma tia-avó minha, que era uma graça, essa minha tia-avó. E a agenda é porque a agenda é louca mesmo, mas tudo bem, a gente está aqui. A gente consegue, né? A gente consegue se ajustar. Mas depois eu explico o porquê da correria da agenda. Bom, com relação ao orçamento, sim, nós estamos participando das discussões, tanto que lá na Assembleia os deputados sempre afirmam que a Defensoria Pública, eu especialmente sempre estou lá desde 2019, ainda quando eu era secretária executiva na gestão anterior do meu colega Clodoaldo, eu já estava na Assembleia Legislativa levando as nossas necessidades, explicando, especialmente naquele momento ainda em crise do governo do Estado, da importância do investimento na Defensoria Pública. Então, assim, nós participamos ativamente, estamos participando agora nesse ano de 2026, conversando, dialogando com o governo do Estado, apresentamos as nossas demandas para o governo, para a Assembleia Legislativa, e a gente segue no entendimento e na compreensão que a gente teve ao longo desses últimos anos. Né? É o que a gente quer? O que foi apresentado? Não, né? Não é. O valor que foi apresentado é insuficiente, mas a gente vem dialogando bastante com a Secretaria de Fazenda, com a Secretaria, com o secretário-chefe da Casa Civil e com o próprio governador, o que tem possibilitado o crescimento da nossa instituição. E a nossa instituição cresceu significativamente. Não da forma como a gente gostaria, mas cresceu muito. Né? A exemplo do que você falou de um núcleo por mês, que foi a nossa meta desse ano. Então, assim, é aquilo, tudo que entra, é uma coisa que a gente fala, tudo que entra na Defensoria Pública a gente reverte em benefício da população, porque a gente tem ampliado o trabalho da Defensoria, da nossa instituição, marcando presença em todo o Estado e principalmente hoje junto aos territórios, junto às comunidades que mais precisam. Quanto foi apresentado e qual seria a margem suficiente assim que daria para pelo menos empatar ali com tudo com aquilo que a nossa gloriosa Defensoria Pública precisa? Para ser bem sincero, eu não lembro agora o valor que foi apresentado na LOA, até porque a gente está nesse momento bem de franca discussão, então assim, o valor que foi inicialmente apresentado não deve ser o valor que vai para as deliberações. Nós apresentamos a nossa necessidade, inclusive uma necessidade até bem significativa na parte de investimentos, porque a gente está com vários projetos executivos para a construção de núcleos, que até foi uma demanda que eu trouxe e que eu apresentei aqui lá em janeiro, ou quando eu vim aqui no início do ano, que eu falei que as metas para o ano era a construção dos nossos econúcleos, núcleos sustentáveis. Então, a gente está trabalhando bastante essa questão do investimento. As demandas, necessidades de pessoal e de custeio são demandas que a gente tem dialogado direto com a Secretaria de Fazenda. Então, a gente vem fazendo isso, apresentando esses valores e tratando direto com a Secretaria de Fazenda. Tá, só antes de chamar o Lemberg, só me diz assim, o ano de 2025 está trabalhando com qual orçamento porque foi aprovado? Na verdade, a gente teve aprovado, mas teve as suplementações. Então, a gente deve fechar a execução de 2025 em 400 milhões. Tá. Que mesmo assim foi puxado, né? Foi puxado, na coisa foi do... puxado. Crescendo, mas daquela forma. Teria que ser melhor, teria que ser daí para lá, né? Sim, no 26, com certeza, né? com certeza, com certeza. O Galo, eu falo Galo porque acho que eu pego no pé dele, né? Mas não é o homem que segura o cofre aí, né? Vamos, Basílio, todo mundo aí do governo que delibera, que tem poder de articulação e, evidentemente, principalmente o parlamento, que tem um poder enorme também. O deputado Russi, vamos também... Havia uma conversa antigamente, eu não sei se isso está em vigor ainda, que era a participação dos
de todos que recebem duodécimo no excesso de arrecadação. Existe isso ainda hoje, não? Não existe. Não existe. Tipo assim, Já porque o foi Estado tirado tem há algum todo ano tempo. tem excesso de arrecadação. Foi aprovado eu lembro disso, que eu era repórter acho que da Folha do Estado, não sei de onde que eu era, foi aprovada uma lei considerando que, havendo excesso de arrecadação, os poderes teriam, não é, Um percentual. o seu percentual. Não, sei como é isso não está em vigor já há algum tempo. E aí o que a gente faz são essas tratativas direto, né? com o pires na mão e no lá pedindo E suplementação. o que eu tenho tratado é sempre direto com a Secretaria de Fazenda e a gente vai aumentando. Como eu falei, crescemos bastante, investimos tudo que recebemos para a ampliação do nosso atendimento. Temos aí um canal de diálogo muito aberto com o governo do Estado, isso eu não posso falar qualquer coisa diferente disso. Temos um apoio bem significativo da Assembleia Legislativa, de todos os deputados. Temos um grande apoio da Assembleia Legislativa, declaradamente os deputados manifestam, fazem os pedidos, né, defendem o crescimento da Defensoria Pública. Então, a gente cresceu porque esse ambiente é possível o diálogo, né, e é como a gente tem trabalhado. Já a gente esmiuça esses núcleos que foram criados ao longo de 2025, trazendo mais detalhes a respeito, né? Só que, Galo, vou continuar, ela falou que quer dobrar a meta de 2025, que significa dizer que precisa, não necessariamente dobrar o orçamento, né? Mas sem que ela não tenha que ficar aquela coisa de ficar com o pires na mão, indo lá pedindo suplementação. E aí, não é, isso acaba sendo, parece que até um modus operandi, né? No sentido melhor da palavra, sem querer... Mas assim, só dizendo que a Defensoria Pública há muitos e muitos e muitos anos, e não é do governo Mauro Mendes, precisa ser encarada, eu vou falar seriedade, porque senão estaria dizendo que o Mauro não encara com seriedade. Sim, encara, mas eu acho que devia ser um negócio maior aí para que ela pudesse... Imagina quanta gente, núcleo de mulheres que são vítimas de violência, não é? Por exemplo, dos idosos, da questão fundiária, por exemplo, né? Esses setores poderiam estar sendo ampliados, pelo menos, né? Professor. Defensora Geral, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a alegria de tê-la aqui conosco. Todos nós ganhamos e ganhamos muito com a presença da senhora, ainda mais para falar sobre a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. A senhora, quando tomou posse, ou durante a posse, no seu segundo mandato, defensora, a senhora chegou a afirmar, um trecho só dessa afirmação, chegou a afirmar o seguinte, entre aspas, a Defensoria Pública é ponte entre o cidadão vulnerável e a justiça. Nosso maior trabalho está fora do nosso gabinete. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir da senhora um comentário a respeito desta afirmação, que parece que é, de fato, uma ponte mesmo. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito, defensora. Isso aí são dois elementos bastante importantes que eu trouxe no meu discurso de posse. É isso, né? E é a essência da Defensoria Pública, levar cidadania, acesso à justiça. Então, a gente existe para poder atender esse cidadão e, muitas vezes, as demandas sequer são levadas ao próprio Poder Judiciário, porque a gente pode resolver muitas demandas e resolvemos muitas demandas ali dentro da própria Defensoria Pública, seja com o encaminhamento, seja com um direcionamento na via administrativa, seja até com um modelo de conciliação, né, ou mesmo de mediação. Muitas demandas a gente tem resolvido dessa forma. Então, assim, é a instituição que foi criada pela Constituição para poder fazer o atendimento a esse cidadão. É o cidadão pobre, o cidadão que não tem condições de contratar um advogado, o modelo constitucional no Brasil, que eu vejo como o melhor modelo do mundo, e em vários lugares a gente vê outros modelos, mas nada comparado ao modelo que a gente tem aqui no Brasil. E eu tenho hoje a felicidade de estar à frente da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, comandando a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fazendo com que a gente tenha uma grande ampliação desse atendimento. A exemplo dos nossos números agora de 2025, do crescimento dos nossos atendimentos. E quando eu falo
dessa vontade, né, e do trabalho nosso vai muito além dos gabinetes, porque quando a gente fala de vulnerabilidade, eu não posso esperar que essas pessoas batam as minhas portas. Quantas situações que a gente faz atendimento nos assentamentos, dentro de comunidades indígenas, aldeias indígenas. Sábado agora a gente estava lá no Quilombo Mata Cavalo, fazendo atendimento dentro do Quilombo. Então, assim, é muito melhor para essa população quando você tem ali as pessoas dentro do seu território, vendo a sua necessidade, ouvindo essas pessoas e buscando as soluções ali dentro dessas localidades. E isso a Defensoria Pública tem feito muito aqui no estado de Mato Grosso, o que me orgulha imensamente. Seja por meio de ações realizadas na administração ou mesmo os próprios defensores. A sua atuação, ele já tem essa identificação de que não é dentro dos seus gabinetes exclusivamente. A gente tem realmente uma atuação muito grande fora dos gabinetes. Dona Luziane, vamos lá então, vamos para a gente não esquecer depois, que aí pega a reta final e acaba deixando de falar alguma coisa. Os 12 núcleos, quais são? Vamos começar pelos núcleos? Vamos começar pelos núcleos, para a gente dar uma pincelada nos números que a senhora tem aí. Quais foram esses... Com fé, eu vou lembrar de todos, mas vamos lá. Eu posso citar alguns que foram os mais importantes que nós entregamos. Você vai falar os mais importantes, aquele que tem também... Que tem os números maiores, digamos, né? Agora, em dezembro, nós inauguramos Primavera do Leste, nós inauguramos Sorriso no mês de novembro. Nós tivemos Tangará da Serra também. São todas novas localidades, esses núcleos. Nós fizemos inauguração em Matupá, Terra Nova do Norte, nós fizemos inauguração em Poconé, fizemos em Alto Taquari, fizemos em Ribeirão Cascalheira, fizemos em Vila Rica, e é isso que é a riqueza desse trabalho, dessas inaugurações, a gente está ampliando para todo o território. Quando eu falei aqui de Vila Rica, nós não atendíamos em Vila Rica, nós não tínhamos núcleo em Vila Rica. Porque um núcleo nada mais é que uma espécie de subsede, uma coisa mais enxuta da estrutura. A estrutura é a Defensoria Pública dentro daquela cidade, dentro daquela comarca. Proporcional àquela... A Iguarantã também foi outra localidade que nós inauguramos. Então, assim, muitas dessas localidades não tinham atendimento da Defensoria Pública. Efetivamente, a gente começou o atendimento a partir de agora. Antes estava fazendo atendimentos remotos, porque a gente não tinha um local para atendimento. Outras, nós melhoramos o espaço. Na exemplo de Tangará, Sorriso e Primavera do Leste, houve uma ampliação de espaço, houve uma melhoria desses espaços. Então, foram muitos investimentos realizados, né, ao longo desse ano de 2025 e com essa prospecção da gente fazer muitos outros em 2026. Acho que eu não consegui falar os 12, não vou lembrar de todos os 12 aqui, né, que eu não estou com a colinha, mas assim, que eu me lembro é isso, Matupá, Guarantã do Norte, Sorriso, Alto Taquari, Sorriso, Tangará, Primavera do Leste... E assim, porque cada um desses núcleos aí obedece... Poconé também? Poconé também. Cada um desses obedece à demanda local, ou não? Tem uma coisa meio generalizada, é uma coisa padrão, assim, todo lugar é a mesma coisa. Eu acho que não, né? Por exemplo... Sim, nós temos padronização visual, você diz? Não, padronização de demandas mesmo, assim. Não, isso não tem como. Porque, assim, tem determinadas localidades que eu vou ter Assim, campeã de atendimento sempre é a área de família, sempre, né? Que a gente sempre tem uma demanda muito significativa. Mas tem determinadas localidades que a gente vai ter muita procura para regularização na área fundiária, a gente tem muita demanda disso. Algumas localidades a gente tem... O criminal é um pouco mais pesado, puxado. Então, assim, a gente vai ter algumas particularidades a depender da localidade, tá? Entendi. Mas, via de regra, se a gente falar qual é, e se você me perguntar hoje, eu falo sem sombra de dúvidas, eu só não tenho esses dados... Da família. Percentual. A área de família é a área que a gente tem um maior número de atendimentos. Os conflitos familiares. O Opinião vai dar um tempinho só. A gente está entrevistando aqui nessa noite, mais uma vez, não é? Doutora Maria, eu vou falar Maria, porque eu gosto da Maria, né? Luziane Ribeiro de Castro, com a gente aqui, falando sobre a nossa Defensoria Pública. Tem mais números que a gente vai estar esmiuçando ao longo do segundo e terceiro blocos
ao vivo no seu programa Opinião. Me fala aqui uma coisa, quem está aí no ponto, o negócio do Natal lá não tem agora não, né? Depois. Só para eu ficar, porque eu não achei aqui. Então tá, beleza. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta em 1 minuto e meio. Instante. Muito bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na TV Pantanal, ao vivo como sempre, não é? Hoje a doutora Luziane está com a gente aqui, em nome da Defensoria Pública aqui de Mato Grosso, que tem aí, está cheio de novidades. Vamos continuar esse balanção de 2025 e também fazendo uma espécie de projeção para o que vem, além da... Ele disse que vai dobrar, a intenção é dobrar os núcleos, né? E a gente sabe que o cobertor é curto, que tudo tem seu preço, né? Não existe almoço de graça. E vamos ver o que ela vai fazer, porque esse ano foi possível, né? Mas se bem que o ano passado também estava difícil, lembra? Que a gente veio aqui, inclusive, e aí acabou que conseguiu atingir a meta em 2025 também. E é sempre assim, com esforço, dedicação do pessoal. Só que tem que falar baixo isso, porque se falar muito alto, aí que o galo vai falar assim, ela se vira, essa moça aí, ela é muito pé firme, bem que é pé de boi para trabalhar, então vamos deixar que ela se vira lá, que ela não precisa de suplemento. Não, galo, não pensa que é essa cara de boazinha o tempo todo, não. A hora sobe nas tamancas aí. Olha só, depois dá um clique lá no www.gazetadigital.com.br, tem tudo lá sobre o que está acontecendo na política, na economia, na polícia, aqui no estado, no Brasil e no mundo. www.gazetadigital.com.br. Vou pedir para o meu amigo Lorenberg abrir o bloco de perguntas, por favor. Defensora, já que nós falávamos, melhor, a senhora falava a respeito do cidadão, do atendimento, dos braços da Defensoria Pública, há um trabalho integrado, e a senhora chegou de afirmar isso em outros momentos, inclusive numa entrevista, a jornada de entrevista, a senhora falou isso, de um trabalho integrado entre as instituições no combate à violência contra a mulher. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito disso, defensora, e a justificativa é muito simples. Cada vez que passa, nós temos um número muito grande de feminicídios. Ainda outro dia nós soubemos de que chegamos ao número infeliz de 52 feminicídios. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito desse trabalho integrado. Eu trouxe aqui algumas informações que na época a Defensoria Pública comandava e ainda comanda um observatório do feminicídio, onde a gente faz o estudo, né, que é justamente esse trabalho interinstitucional, onde a gente faz um estudo bem detalhado, buscando, o que eu acho que é o mais importante, buscando causas, né? E o que a gente vê hoje, assim, várias ações estão acontecendo de vários órgãos e a gente tem trabalhado muitas frentes, né? A Defensoria Pública especificamente tem feito um trabalho a partir do seu núcleo de defesa da mulher aqui de Cuiabá, feito um trabalho muito próximo às escolas, inclusive fizemos uma exposição, que foi uma exposição muito forte, muito impactante, de desenhos que foram realizados por estudantes do ensino fundamental, de como eles viam a violência doméstica. Assim, alguns desenhos vinha assim um retrato muito claro de que eram crianças que convivem com esse tipo de situação, que para a gente foi muito impactante. Então a gente tem feito esse trabalho que eu vejo como muito importante, que a gente precisa trabalhar a questão do eixo cultural mesmo. A gente vê que o machismo, infelizmente, é uma coisa que está muito arraigada na cultura aqui do nosso estado, como a mulher sendo uma propriedade. Então, a gente tem trabalhado isso bem firmemente nas escolas e a Defensoria Pública integra vários projetos, várias ações. Hoje, eu posso declarar que um grande desafio nosso institucional é que nós queremos implantar um núcleo de defesa da mulher em âmbito estadual. Hoje eu não tenho isso, né? E o meu grande objetivo em 2026 é a estruturação desse núcleo.
tendo um corpo técnico, porque a gente precisa de defensores e defensoras para poder trabalhar nesse núcleo, mas eu preciso de um corpo técnico, porque necessariamente todas as mulheres que vêm para um atendimento na Defensoria Pública precisam de um atendimento, de uma assistente social, de uma psicóloga. Então, assim, a gente quer fazer um espaço onde a gente possa dar esse pleno atendimento para essas mulheres, mas não só em Cuiabá. A ideia desse núcleo estadual é que a gente possa desenvolver ações, principalmente ações com foco de educação, né, preventivas em todo o estado. A partir de inúmeras informações, o próprio TCE, no seu relatório, que foi um relatório de um trabalho muito bom e muito denso, realizado pelas técnicas, né, do TCE, né, de uma mesa que foi aberta sobre a violência doméstica, eles têm lá informações de índices que às vezes a gente não tem nem conhecimento, cidades que não são nem sedes de comarcas, mas que têm altos índices de registros na delegacia de polícia. Então a gente precisa pensar em ações mais estruturantes nessas localidades. Então a ideia da Defensoria com esse núcleo estadual, né, que é um grande objetivo que eu tenho, inclusive eu tenho uma solicitação de agenda com o governador Mauro Mendes, é para apresentar esse projeto pedindo o apoio do governo, né, no sentido da estruturação desse núcleo para um atendimento das mulheres em todo o estado de Mato Grosso. O estado parece que acaba de inaugurar aí gabinete. O gabinete. Isso, um de gabinete. âmbito mais abrangente, não é? Uhum. De repente, isso não anula a ideia da Luziane de ampliar, de criar o seu núcleo, especialmente esse de abrangência estadual. Pelo contrário, ele só não é a ideia de ter já esse gabinete lá, não, seria agregar valor. Quanto mais força a gente somar nesse sentido, quanto mais oferta de oportunidades para que essas mulheres tenham a quem recorrer de forma célere, justa, ética, porque isso às vezes falta muito, não é? Na abordagem, na própria recepção ou receptividade da denúncia. A mulher hoje vai fazer denúncia quando agredida numa delegacia comum, ela sai pior do que entrou, porque chega lá um monte de homens atendendo um monte de casos dos mais variados de violência, não é? E ela lá toda coitada. E aí fica lá como, não é? Sendo que devia ter ali um espaço dela, não é? Isso eu acho que tinha que ser lei, inclusive, um espaço dela. Não que necessariamente fosse uma policial feminina atendendo, mas policiais preparados, capacitados para atendê-las em locais específicos ali, ó. Faz uma salinha toda, não é, com sigilosa, para evitar o constrangimento. Porque o constrangimento também é uma forma de violência, não é? E eu, pelo menos eu penso assim, eu gostaria muito que isso fosse, de forma que o núcleo que a senhora está se referindo aí, eu acho que seria muito bem-vindo para agregar valor a tudo isso. Tudo que vier para a gente combater essa pouca vergonha. Eu fico envergonhado. Eu estou lendo aqui, eu tive que esses dias, menina, lendo aqui o anuário de 24, anuário da violência, da segurança, né, de 2024, aí está lá Mato Grosso, lá, despontando em vários tipos de violência, inclusive violência contra a mulher e inclusive, notadamente, feminicídio. Não está certo, não é? Não está certo. O Tribunal de Contas só citou aí, eu estava falando com a Simone outro dia, ela estava dizendo que, por exemplo, essas delegacias especializadas, elas não têm, parece que são pouquíssimas, e pelo menos, e só em 12 municípios, salvo engano, eram 14, tem um espaço especializado no atendimento à mulher. É muito pouco também, não é? Sim, sim, sem sombra de dúvidas. E nesse relatório consta lá a necessidade da ampliação do atendimento da Defensoria Pública. Porque o que acontece hoje? A Defensoria Pública, em várias localidades, eu tenho apenas um único defensor ou defensora. São núcleos de uma defensoria. E o que significa dizer? Significa dizer que quando você tem situação de violência doméstica, você tem os dois lados, né? Tem a pessoa que está sendo acusada e tem a vítima. Então, você precisa de duas pessoas para poder fazer a defesa. O
que acontece? Como eu tenho um único defensor ou defensora, a Defensoria Pública acaba assumindo a defesa de quem bate primeiro a porta da Defensoria Pública. Via de regra, quem primeiro bate a porta da Defensoria Pública é a pessoa acusada. Por quê? Porque na audiência de custódia, o defensor ou a defensora está lá para poder fazer a audiência de custódia. Aí essa mulher, ela não pode ser atendida pela Defensoria Pública. Por isso eu preciso de um núcleo estadual. Porque o gabinete que vai fazer, eu não tenho dúvida, vai fazer um trabalho espetacular. Eu conheço a pessoa que assumiu, ela é maravilhosa, mas o atendimento Quem lá que é a na pessoa? ponta... Você lembra de Agora o cabeça? nome Ligada à dela. segurança, ligada à polícia? Ela é. Eu não lembro agora o nome dela de cabeça, Não, que eu mas quero convidar para vir aqui também já. deve convidá-la. Ela é muito boa. E aí essa é a questão. Eu não tenho quem faça o atendimento para essa mulher. Lá, como eu estava falando, o gabinete vai fazer, só que eles vão pensar em ações estruturantes. Só que o atendimento lá na ponta para essa mulher que vai precisar da medida protetiva, vai precisar discutir questões de família. Porque, inevitavelmente, ou é seu companheiro, ou é seu marido, tem filhos, aí é aquelas questões básicas, precisa discutir guarda, precisa discutir alimentos, precisa discutir quem fica com essas crianças, discutir divisão de patrimônio. Então, tudo isso, eu preciso desse outro defensor, essa outra defensora. Por isso, eu preciso de um núcleo que faça o atendimento para essa mulher. Perfeito. Nuremberg, por favor. Defensora, a senhora chegou a falar aqui no primeiro bloco, dizendo que, e a senhora citou 12 núcleos. E aí a senhora defendeu agora e defende com veemência a questão de um núcleo estadual. Eu posso afirmar, ou ainda não posso afirmar, que a Defensoria Pública está presente em todas as comarcas do estado de Mato Grosso. Se não me falha a memória, me corrija sempre, defensora, nós temos 79 comarcas, né? Isso. A Defensoria Pública está estendida a todas essas comarcas ou ainda não? Sim, nós estamos. Nós começamos o atendimento a todas as comarcas em 2024. Só que o que acontecia? Em muitas dessas localidades, ou eu estou dentro do fórum, ou eu estou com espaços cedidos pela prefeitura. Então, quando eu falo desses núcleos, alguns é que eu não tinha, ou Vila Rica, por exemplo, a gente fazia o atendimento. O defensor já estava trabalhando lá, o defensor já morava na cidade, mas fazia o atendimento remoto, só exclusivamente para aqueles que conseguiam. Ou fazia o atendimento dentro do fórum, em alguma sala emprestada, só para poder receber documentação, ou seja, numa condição muito precária, né? Em Cotriguaçu mesmo, foi um dos núcleos que a gente inaugurou agora em 2025, a defensora, ela ia na padaria para poder receber os documentos, né? Era a defensora Lígia, que estava lá, que foi a que abriu a comarca, e ela foi para lá, para morar lá na cidade, ela participava das audiências, só que como ela fazia para atender a população se não tinha o espaço? Então, alguns desses núcleos foram justamente abrindo as portas para que a população pudesse ser atendida. Ela já estava sendo atendida, eu já tinha uma defensora participando de audiências, movimentando processos, iniciando processos, mas ainda não era o modelo que eu preciso ter da Defensoria Pública. Porque a gente sabe, quando a gente fala de vulnerável, nem sempre a pessoa tem condição de ficar movimentando o celular para poder mandar documentos, para poder passar o que ele precisa efetivamente. Então, por que a gente defende tanto essa estruturação da Defensoria Pública? Porque o meu público precisa de um espaço, precisa de um local para poder ser atendido, precisa de um local adequado, né? Que não necessariamente um espaço cedido às vezes é adequado, mas é o que eu falo, é o que a gente tem, é o mínimo, né? Assim, eu tenho lá, e agradeço muito o Tribunal de Justiça por várias sessões em vários fóruns, mas às vezes a sala é muito pequena, onde fica o defensor, fica toda a sua equipe, que às vezes ele não consegue nem fazer uma conversa individualizada com aquele assistido. Para ele fazer essa conversa tem que sair as pessoas da sala. Então, é uma condição precária. O nosso desafio é tirar dessa condição precária e colocar em condições dignas de trabalho e de atendimento à população. Ou seja, em cada uma das 79 comarcas, não temos necessariamente
um defensor dedicado, por exemplo, dedicado àquele município ou àquela comarca? Exclusivamente não. Por quê? Hoje eu tenho um déficit de 54 defensores. Então, se eu falar para você que em todas as comarcas eu tenho o defensor, não. Por que eu perguntei isso? Porque é para dar gancho para outra pergunta que é dentro desse escopo. Eu falava no começo do programa sobre orçamento, não é? Que o cobertor é curto e tal. Concurso público. Está previsto, está no radar para 2026 ou ainda não, com essa mixaria que vocês estão... Não vou também desdenhar, não, porque é significativo, mas é insuficiente, mas com esse recurso insuficiente, dá para se pensar em concurso público? Dá. E vamos inclusive, fazer? o concurso está já em andamento. Pois é, mas Acabamos de para quantos? publicar o edital, 30 vagas. 30 vagas. 30 vagas. Pelo menos metade desses daí eu devo nomear ainda em 2026. O nosso objetivo é colocar pelo menos mais 15 defensores em 2026. Quando eu perguntei, eu já estava considerando esse que já está aí em vias finais, né? De coisas novas para ampliar, daria para ampliar isso, né? Quer dizer, aí depois uma nova etapa de concurso, só depois para outra ocasião, mas o que se tem que fazer é terminar esse que está aí. Isso, ele ainda tá em andamento, então ele concluindo, o nosso objetivo é que ele se conclua em 2026 e a minha ideia, está ainda dentro das minhas metas de gestão, a nomeação de mais defensores. Por exemplo, União do Sul, vamos pegar. Não é comarca. Lá tem comarca? Não, lá não é comarca. Pois é, lá integra Matupá. É por isso que eu queria falar. União do Sul não é comarca e tudo. Mas lá tem demanda, por exemplo. Como é que faz para atender a demanda de lá? Quem que vai lá para atender? Então, lá por não ser sede de comarca, os moradores têm que procurar Matupá, que é a sede da comarca. Se eu não me engano, é Matupá, que é de União do Sul. E eu falo Matupá com mais propriedade porque meu netinho mora em Matupá, então eu conheço um pouquinho ali. Então, se eu não me engano, é isso. Ou a possibilidade desses moradores é o atendimento remoto, né? Que aí a gente tem a possibilidade de você estando em qualquer localidade, você pode ser atendido, porque a gente tem um sistema de atendimento remoto da Defensoria Pública. Mas o que não é sede de comarca, o que hoje tem acontecido? Nós temos vários municípios que têm procurado a Defensoria Pública para a gente fazer uma parceria com o município, possibilitando que a Defensoria Pública vá atendendo o município. Isso está acontecendo. Entendi. Então, a gente está ampliando essa forma de atendimento. Eu tenho que ir ali para o intervalo de novo, mas eu queria, antes de ir para o intervalo, fazer uma perguntinha curtinha para a senhora também responder de forma breve. Só citou aí de que às vezes precisa de uma parceria com a prefeitura e coisa e tal, por conta da própria estrutura física, né? A defensoria hoje, ela tem aluguéis, assim, ela aluga quantos prédios ou quantos imóveis para abrigar o seu pessoal? Você devia fazer uma pergunta fácil. Essa não vai ser possível nesse bloco, mas a gente vai responder no próximo bloco. Eu vou perguntar de novo no próximo bloco, de repente ela consegue a informação. Se não conseguir também, a gente sabe que não é assim, a gente não combinou isso também, não. A gente não combinou que ia perguntar isso. Mas eu fico curioso, sabe por quê? Porque tem uma certa quantia que é gasta com aluguel, né? Porque tem que, tem que levar a estrutura e às vezes ela não tem um prédio para cada... Não é? Então tem que gastar com aluguel também. Daqui a pouquinho, se a gente conseguir essa informação, a gente traz para você aqui. O Opinião vai dar um tempinho só para o intervalo comercial e volta em 1 minuto e meio. Eu fui inventar moda aqui, a mulher ficou quase descabelando aqui para conseguir a informação. Mas ela vai já passar. consegui. Aí, já conseguiu, Já tá consegui. vendo? São 48, pronto. 48 imóveis alocados. São Isso. aluguéis que todo mês tem que estar lá com... Porque é esse... E tem mais também, Tem né? 43 cedidos. Tem aquilo que são, que eu falei, parceria. São as parcerias. São parcerias exatamente. com as prefeituras, geralmente com as prefeituras, né? Exatamente. Prefeituras ou Tribunal de Justiça são os que mais são parceiros nossos. E temos 4 imóveis próprios. Dentre esses, Primavera do Leste, imóvel próprio, Sinop, Jucimeira,
E o quarto agora eu não vou me recordar de onde. E a senhora falou também, estava falando aqui no intervalo, de terrenos cedidos também. Nós já conseguimos a doação em 14 localidades de terrenos. No interior do estado. No interior do estado, para a gente poder fazer as nossas construções, que grande parte dessas localidades são as construções de econúcleos, que são aqueles núcleos. Econúcleos. São os núcleos sustentáveis, né, onde a gente atende, inclusive. O nosso projeto de econúcleo foi premiado pela CREA como prêmio de sustentabilidade, de projetos de sustentabilidade. Doutora Luziane, antes de meu amigo Lorenberg fazer a próxima pergunta, me ocorreu aqui uma situação que eu queria que a senhora me desse uma luz nesse aspecto todo aí, né? Eu não sei se eu estiver falando bobagem, porque de vez em quando eu falo bobagem também, né? Me corrija aqui, mas não fala que eu falo bobagem, que não fica feio para mim. Mas assim, aquela mulher que é vítima de violência doméstica, vítima de violência do seu parceiro, e um dos tipos de violência é a patrimonial. Aí, veja bem, ela precisa sair desse ciclo vicioso, precisa, só que ela está dependente, inclusive financeiramente, do agressor, não é? Caberia à Defensoria Pública, por meio da sua assessoria jurídica, dar um respaldo a essa mulher para que ela possa vencer a burocracia que existe, ainda que pequena, por exemplo, para acessar uma linha de crédito numa MT Desenvolve MT, de conseguir alguma coisa, aquelas questões que dependem da burocracia, tem que ter um entendimento jurídico sobre isso, sobre aquilo, e sabendo que tem um braço jurídico ali auxiliando, fica tudo mais fácil. Fica tudo mais fácil. A Defensoria não podia também fazer isso, ou já faz? A Defensoria faz o atendimento pleno aqui em Cuiabá. Essa que é a grande Mas ela questão. encaminha, por exemplo, uma linha de crédito. Porque eu penso assim, fazer barba, cabelo e bigode. Às vezes tem a questão do atendimento psicológico, Sim. Às vezes tem o atendimento da qualificação profissional, de repente ela não tem profissão também, ela fica mais dependente daquela agressão que a gente citou aqui agora. E às vezes tem a qualificação, tem a profissão, ou ela é design, ou ela é gráfica, ou ela é manicure, e ela não tem como o caminho para buscar a linha de crédito, por exemplo. Por isso que eu falei, por isso que eu falo da importância de uma equipe, né, da gente ter uma equipe para fazer esse atendimento. Por isso que eu quero tanto criar o Núcleo Estadual de Defesa da Mulher, para ter um corpo técnico bem amplo, né, de pessoas que possam justamente auxiliar nesse sentido. Eu não posso afirmar se hoje esse tipo de ação pode ser feito? Sim, sem sombra de dúvidas. A gente pode fazer esse encaminhamento, fazer o atendimento jurídico, fazer o encaminhamento. Psicólogo e assistente social pode fazer o encaminhamento, porque a gente tem programas de qualificação ofertados pelo governo do estado, pode inseri-la para poder ajudar, né, na inserção, para ela passar a fazer o recebimento daquela bolsa, que é uma assistência que é doada pelo próprio governo do estado, ou seja, tem toda a possibilidade de encaminhamento e de auxílio a essa mulher de uma maneira inicial, né? Eu, há muitos anos, eu lembro que trabalhando ali na violência doméstica, a gente fazia isso, barba, cabelo e bigode com mínimas condições. Mas assim, quantas vezes eu fui atrás de prefeitura para conseguir doação de imóvel para essa mulher? Peregrinando, né? Exatamente. Então assim, a gente conseguia e fazia, né? Fazia muita coisa. Da mesma forma que as minhas colegas hoje também fazem muito ali no núcleo, consideradas as condições que a gente tem. O que eu preciso é ampliar esse modelo, que é o que eu sempre falava e que eu entendia como sendo injusto. Eu não posso ter o atendimento da Defensoria Pública somente em determinadas localidades. Hoje, com o cenário da violência doméstica no estado de Mato Grosso, eu não posso ter um núcleo que atenda só Cuiabá, que atenda Várzea Grande. Eu preciso que a mulher que está lá em Cotriguaçu, que está em Colniza, que ela se sinta amparada pela Defensoria Pública. É mais um órgão importante, que tem atribuições previstas tanto na Lei Maria da Penha, como em outros ordenamentos, que estão ali para poder fazer o atendimento dessa mulher. Tá bom, adorei essa resposta aí, porque ela meio que em sintonia com o que eu imaginei que necessário fosse, não, necessário é ter, já que o Estado oferece tudo isso. Sim. O Estado tem as setas, uma secretaria para social, CETASC, Sim, CETASC. tem a Desenvolve MT,
tem a Secretaria de Segurança Pública que oferece um rol de outras oportunidades na questão da segurança. Junta tudo, elas se comunicarem, não é? E daqui a pouco estamos aí com a coisa mais facilitada para muitas mulheres que muitas vezes não tem nem condições de sair de casa porque tem filho pequeno, ela vai para o centro, vai para procurar. Então, se ela tem tudo isso centralizado em um local, fica muito mais fácil e vai render muito mais, inclusive nos números, não é, que vão aumentar de atendimento. Professor. Defensora, cerca de 90 dias, mais ou menos, eu ouvi alguém falando, por isso gostaria de confirmar com a senhora se é verdade ou não, alguém falando de que, além dos defensores e defensoras na Defensoria Pública, além do serviço burocrático, tem um corpo, um setor de advogados. Eu ouvi isso, como eu não podia nem questionar, porque eu não conheço, eu estou perguntando para a senhora, essa notícia procede? Procede? Se procede, qual é a função desse setor de advogados que não são defensores? Os dativos, chamados? Não. Nós temos a diretoria jurídica. Ah, entendi. A diretoria jurídica, eles são responsáveis pelos pareceres nos processos administrativos. Então, é como se fosse a procuradoria comparado a uma estrutura de um órgão. Que não são concursados, não são concursados. Não são defensores. Não são defensores. Não são defensores. O que eles nos auxiliam em toda a estrutura administrativa. Entendi. Então, assim, eles são responsáveis, e hoje a gente tem poucos advogados no nosso corpo técnico, salvo engano, a gente tem 7 advogados, com uma demanda enorme, porque ali eles têm que analisar tudo. É licitação, é gestão de pessoas, tudo como se refere à análise de processos, à análise jurídica, pareceres, tudo tem que passar por eles. Então, eles têm, assim, um número imenso, conformidade, então eles têm um número imenso de demandas. Eu tenho um corpo bem reduzido e são advogados da defensoria, mas que não estão na atividade fim, eles estão na atividade meio. E tem que ser, né, e os pareceres têm que ser emitidos somente por eles. Não posso colocar, por exemplo, alguém que seja um assessor para poder assinar esses pareceres, porque eles são responsabilizados também junto com o gestor em caso de alguma irregularidade. Ok, Lorenberg? Respondeu? Ok, respondeu. Olha só, doutora Luziane, eu vou dizer que a gente sabe da importância que tem o trabalho da Defensoria e eu vejo a importância da comunicação também no sentido de levar informação. É isso que a gente tenta fazer aqui. Eu queria que a senhora, até para quem esteja em dúvida em casa, que queira buscar o atendimento da Defensoria Pública, aqui na capital principalmente, não é? E em Várzea Grande, como deve proceder, como deve fazer, e também canais, se tiver canais, se só tiver de cabeça aí, que eu não quero deixar de novo em saia justa. Já me deixou, que eu não vou saber o número do telefone. A gente está no dia 18 de dezembro de 2025, é muita a cabeça coisa, né, aqui já doutora? está fundida. É muita coisa, mas tem um rapaz ali, eu esqueci o nome dele, que tá... Paulo. É Paulo também? Paulo. Tinha que ser Paulo, né? Paulo também. Paulo já vai me mandar o número do telefone aqui. Esse rapaz socorreu 3 vezes já hoje aqui, mas já ele vai passar para você aqui. Mas é porque assim, as pessoas que estão em casa, elas querem saber, não é, que... Tem até aqui, para não dizer que não falei das flores, a Mariane, sabe de onde que ela é? A Mariane é do PA 90, estava dizendo aqui no grupo, ela falou assim, Paulo, como eu faço... eu que tenho um filho pequeno, não tenho todo o tempo para ir, mas existe um lugar onde eu vou ser atendida rapidamente, não é? Ou existe algum serviço de telefone, algo do tipo, para eu ser atendida e depois agendar, quem sabe, não é? E aí eu queria que você dissesse aqui para a gente. Nós temos um número de WhatsApp. Já tem aí, já? Já tenho aqui. Esse Paulo também é danado. É o 65, né, que é daqui de Cuiabá, 999-63.
6599963 4454. Eu acho que no caso dela, a melhor opção seria isso. Meu sonho é ter um ponto de atendimento lá no Pedra 90. Porque Olha eu acho só. que é uma localidade É uma onde cidade ali, é uma né? cidade, é onde assim, pela estrutura, comporta um ponto de atendimento da Defensoria Pública, mas a gente tem que ir atendendo um sonho de cada vez, né? É. Primeiro sonho era chegar a todas as comarcas, agora a gente está estruturando esses núcleos nas comarcas. Um próximo passo é a Defensoria Pública tem que se pulverizar. Eu não posso centralizar porque essa pulverização ela é importante para poder ter mais proximidade com a população. Mariane, estar nessas localidades. Mariane, do P90, propagandeie, não é? Divulgue esses números aí, porque podem ser importantes não só para você, não sei qual que é a sua demanda, tomara que não seja nada grave, mas dependente da causa, esse é o número que ela passou aqui, 65999634454. Isso. É um WhatsApp, viu? É um WhatsApp. Você vai, salva aí no seu dispositivo, que aí você, tendo as suas demandas aí, procure lá, vai ter sempre alguém para atender você. Ele funciona no horário comercial, é importante falar isso. E tem um plantão também, não tem? Mas o plantão, a gente faz atendimento só de urgência. Ah, entendi. A não ser que seja uma demanda de saúde, alguma coisa que se enquadre dentro do plantão. Aí a gente tem os telefones específicos de plantão. Esse é do atendimento regular, que eu entendo que é o caso dela. É o caso dela. Então, o caso dela é de meio-dia às 18, que a gente faz atendimento nesse telefone. É só ela entrar pelo celular e iniciar lá a conversa. E aí o sistema faz essa triagem inicial e já faz o encaminhamento para um atendente. 65999634454, para você então aí ser atendido de forma mais breve, direta, pelo WhatsApp. Tem sempre alguém lá que vai estar atendendo você, vai responder, não é? Lá na Defensoria Pública. Fica aquela sugestão. Eu dei uma sugestão aqui para a senhora, não sei se foi... Tem um tempo aí de criar um serviço de WhatsApp para atender as mulheres vítimas de violência. Eu acho que isso seria... Você lembra dessa linha que eu falei, essa linha reservada lá na delegacia de polícia? Isso seria mais uma forma assim, a pessoa sabendo que é um número oficial de WhatsApp e tendo alguém ali para atendê-la, a pessoa vai com segurança e vai relatar, além do relato propriamente, ela pode postar foto, postar vídeo, e aí adiantar muita coisa e vai estar ajudando a atender, não é? Então, é uma tecnologia que está à disposição. Eu acho que isso funcionaria também, né? Como forma na questão específica do atendimento à mulher, né? Para estreitar a relação e o atendimento. Lorenberg. Defensora, em 2022 a senhora foi eleita para o seu primeiro mandato. Sim. Em 2024 foi reeleita e no segundo mandato. Em 2025 a senhora foi eleita como presidente do Conselho Nacional de Defensorias e Defensores Gerais, públicos gerais, né? Uhum. E aí eu gostaria muito de ouvi-la, até para que o amigo telespectador que não é familiarizado com essa situação toda, possa, e a senhora, ao falar, eu pediria a senhora realçar um pouco mais do papel desse Conselho Nacional e o que ele pode contribuir para a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Exatamente, acho que foi aí um dos maiores desafios para mim em 2025, foi assumir a presidência do CONDEG, que é o Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Gerais. É um conselho onde reúne todos os defensores públicos e defensoras públicas gerais do país e a gente tem discutido inúmeras questões para o fortalecimento da Defensoria Pública, seja regulamentações, né, de matérias importantes, definições sobre áreas de atuação, parcerias com os ministérios. Então, assim, eu vejo como um ganho muito grande, né, Mato Grosso primeiro dentro do cenário nacional, né, porque o fato de eu ter sido escolhida por unanimidade, foi uma eleição por unanimidade, então eu acho que isso coloca o estado de Mato Grosso numa posição de destaque, porque senão eu não teria sido escolhida pelos demais colegas. E ali eu vejo como uma experiência muito rica, né, e especialmente é possível a gente trazer muitos frutos aqui para o estado.
porque a gente faz ali, principalmente em Brasília, uma grande articulação junto aos ministérios. Temos feito aí grandes parcerias, conversado com secretarias nacionais, buscando ações que vão abranger todo o estado, todo o país, e aí a gente está conseguindo consolidar aqui para o estado de Mato Grosso também. Então, assim, tem sido desafiador, por isso que muitas vezes o Paulo me manda mensagem, me liga pedindo que eu venha aqui, mas eu não estou, às vezes, em Cuiabá, muitas dessas vezes, porque praticamente toda semana eu tenho viajado. Né? Toda Verdade. semana, ou eu estou em Brasília, ou eu estou indo para alguma outra localidade, ou dentro São do avião. Paulo, ou dentro do avião. Ele já me ligou, eu estou dentro do avião. Não posso falar, caramba, senão o avião vai cair aqui, eu não posso conversar. Foi muito engraçado, mas assim, tem sido desafiador, né? Porque os problemas e as situações aqui no estado seguem, a gente tem que participar das atividades do estado, mas a gente tem ampliado muito a nossa conversa, especialmente com o Conselho Nacional de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. Então, assim, tem sido um espaço riquíssimo de crescimento meu, tanto pessoal, e também eu vejo como uma grande oportunidade para a Defensoria Pública do nosso estado. Mandar um beijo para a Solange, do CPA1, que está aqui, disse que sempre, já por 2 vezes, precisou e foi atendido ali na Avenida do CPA, na Defensoria Pública. O Nivaldo também teve um problema de agrário lá, que também já foi atendido. E também tem a Raquel, que é lá do bairro São Sebastião, também está dizendo, está dando boa noite para nós aqui, dizendo que está gostando muito da... Obrigado, viu, querida? Queridos, por estarem conosco aqui, o programa Opinião está chegando ao final. Eu queria que a senhora, em 1 minuto, cravado, deixasse uma mensagem aí para todos quanto à Defensoria Pública em 2026, o que dizer para essas pessoas que precisam, eventualmente, aí, do trabalho da Defensoria Pública. Uma mensagem, pode ser até, inclusive, de fim de ano, de Natal, ou algo do tipo. A nossa mensagem, Paulo, professor Lorenberg, é: a Defensoria Pública vai seguir com seu propósito. Né? A nossa defesa ali, enquanto gestora, é crescer a nossa instituição, fortalecer, porque a gente sabe que a partir do momento que a Defensoria Pública está maior, significa mais atendimentos a essa população que tanto precisa no estado de Mato Grosso. Então a gente vai seguir firme nessa luta, com muito propósito, com muito comprometimento, com muita dedicação, porque tem sido um trabalho bastante árduo da minha equipe, a quem eu agradeço imensamente, todos os servidores, todos os defensores, 646, quase 650 mil atendimentos, não é para qualquer órgão. Nossa, é muita coisa, hein? 600 mil atendimentos, nego do céu. Obrigado, querida. Que Deus abençoe a você, seu trabalho, sua equipe, sua família. Amém. Que 2026 seja um ano esplendoroso, com graça, saúde, muita produtividade, viu? E não se esqueça, dentro do avião, fora do avião, onde ela estiver, tente ligar, aceite o convite. Não precisa atender o telefone não, mas o convite vai estar sempre aberto para que a senhora venha aqui falar em nome da nossa Defensoria Pública, que a gente tem orgulho muito mesmo assim de ter uma instituição como essa aqui no estado de Mato Grosso. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, sempre. Abraço para o Paulo, que está ali, que é assessor de imprensa. O nome dela é? Milena. Helena? Milena. Milena. Um abraço também, obrigado a vocês dois, da toda a comunicação lá também da Defensoria, que sempre dá o respaldo para a gente aqui. A gente se encontra amanhã. Até amanhã. E lembre-se, o número é 659-9963-4454. É o WhatsApp da Defensoria, viu? A gente se encontra amanhã, às 19h30, ao vivo, aqui no programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.